Bom dia! Tá com saudade de mim? Ontem eu não te fiz vídeo. Eita, verdade. Ontem eu falei, não quero conversar com ninguém. Vocês já tiveram um dia assim? De que vocês acordam falando, gente, eu não quero ver nem minha sombra hoje. Pelo amor de Deus. Aí pintei o cabelo, fiz uns negócios que acrescenta zero coisas na vida de outra pessoa. Tipo vocês. E aí hoje a gente vai lá na praia, aqui mesmo onde a gente mora, pra dar uma volta, comer um peixe, ver pessoas, lembrar que a gente vive num mundo de coexistência humana. De vez em quando a gente precisa disso. Precisa relembrar disso? Relembrar que a gente não tá sozinho no mundo com 3 cachorros. Porque nossa rotina faz a gente acreditar nisso. Então eu não quero conversar com vocês aqui em casa. Eu quero conversar com vocês lá na praia. E aí você pergunta, tá, mas então por que você começou o vídeo agora em casa? Porque se tornou uma tradição. Que ontem eu não cumpri. Então não faz o menor sentido essa tradição. Mas você tem essas autocobranças de tradições que você mesmo cria, não tem? Não, eu gosto de tradições. Você gosta de dar checks em uma lista imaginária. Gosto. E se você não der esse check... O nome disso é check... taurina com uma mente ansiosa. Checks imaginários são tipo a fonte da minha existência. É como se o meu cérebro fosse um grande Excel falante. Lembra do Excel dos anos 90? Ou do Word? Que tinha uma ajudinha assim, que era um clipsezinho que ficava voando? Sim. Então, voando não, pulando. Aí pulava na tela. Dava uma agonia aquilo. Perguntando, posso te ajudar? Quer fazer alguma coisa? E que tal se você fizer uma soma? Ele era meio psicopata, assim, das funções. Psicopata das funções, sabe? E, sei lá, meu cérebro trouxe esse clipe pra dentro dele, assim, ó. Incorporou. É isso, gente. Eu vou pra praia daqui a pouco. O Panda vai gravar agora o advento dele. Penúltimo advento dele. Caraca. Que emoção, Brasil! E aí a gente vai lá na praia, vou trocar de roupa pra ir lá na praia. E aí eu sento lá bonitinho pra conversar com vocês. Sim. Certo, me carinho. Então é isso, a gente já se fala. Pra vocês não vai passar nada. Mas pra gente a verdade é essa. Pra pedação. gente é todo um trelelê de existência. Pra você não é nada. Então, deu tudo errado, gente. Quer dizer, deu tudo muito certo, mas não deu tempo de gravar. A gente realmente saiu de casa. A gente foi numa praia que não é aqui na nossa cidade. A gente foi um pouco mais pra cima, porque a gente tá com uns planos aí, meio mirabolantes, que depois eu conto, porque não é o momento ainda. Cara, eu já cortei do calendário do advento umas 3 vezes que você quase contou esse plano. Então não vou contar, não. Mas a gente foi numa praia um pouco mais aqui pra cima. Desculpa aí o tapão que eu dei em vocês nesse momento. E a gente não tomou café da manhã junto, mas a gente vai tomar café da tarde junto. Que a gente voltou agora no fim da tarde, que tava um temporal. Só que o que acontece? A gente demorou pra encontrar vaga. Sim. Então demoramos a sentar em algum lugar pra poder comer. A gente foi pra caminhar, mas chegamos morrendo de fome. Então a gente optou pela comida. Uma escolha fácil. Justo. E aí a gente sentou, comeu, quando a gente tava comendo, começou a armar um temporal, assim, que aqui é meio que normal. Todo dia que rola. E aí a gente voltou pra casa. Mas não tem horário certo, trânsito, né? Se tivesse horário certo, a gente já se Não tem. Ela vem... Programaria? A gente, enfim, voltou pra casa. Até porque a gente ficou preocupado com os cachorros, ponta de trovão, Beto morre de medo, se treme todo. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje, e a gente até conversou um pouquinho lá na praia, porque assim, gente, todo dia eu poderia gravar uns 10 vídeos desses com vocês. Porque toda hora eu penso em alguma coisa, né? Toda hora eu quero conversar sobre alguma coisa, gravar um vídeo e tudo mais. Só que vocês não têm esse tempo do mundo, né? Pra ficar vendo 1 milhão de vídeos. Então, vamos equilibrando os pratinhos aqui pra gente ir conversando aos pouquinhos. Mas eu acho que entre desses últimos 2 dias, assim, e hoje ficou muito latente em mim uma discussão que tá no Twitter sobre Big Brother. Aceita uma cocada? Vamos cocadinha. Cocada mole. Cocada mole. O que acontece? Tá tendo uma grande discussão na casa do Big Brother sobre homens e mulheres, relacionamentos, posturas, comportamentos. Posicionamentos. Mas uma coisa vem latente nos últimos anos. Eu confesso pra vocês que não acompanhei Big Brother até a pandemia. Tipo, eu vi primeiro, segundo, terceiro. E depois eu sabia que acontecia, por anos. E eu voltei a acompanhar no BBB de 2020. Então, assim, há quem diga que eu não sou perita em BBB, portanto, deveria calar a minha boca.
Que isso, gente? Ah, tem gente. Lê do engano. Jamais calarei. Mas, eu acho que tem coisas que extrapolam a ambientação BBB. E esse é um assunto que extrapola porque impacta diretamente o que todo mundo tá querendo ver na sociedade, né? Sim. Na prática, assim, esses relacionamentos, posicionamentos, respeitos diversos, diversos de diversas formas mesmo, sabe? Respeito de comportamento, respeito de pensamento, respeito de postura, tem várias camadas o respeito. E nesse final de semana, especificamente, eu vi alguns comentários no Twitter sobre alguns homens que estão dentro da casa do BBB. Por exemplo... Tá, mas desde o BBB 20 tem essa análise sobre como um homem está se comportando. Sim. Porque no BBB 20, que foi o BBB da Manu Gavassi, já começou essa divisão. Tipo, as mulheres se juntaram... Foi o primeiro BBB que a gente teve realmente uma... Primeiro que foi o primeiro BBB que teve o Hey Sisters. Isso. E aí tinha toda uma questão das mulheres. E tipo, mulheres super feministas, como Manu Gavassi, como Marcela. Então, era da Marcela, né? Muito confusa com 2020 e 2021 aqui, né? Pandemia, vibes. E eu acho legal, na época do BBB da Manu Gavassi, de 2020, eu lembro que sororidade, em uma das semanas lá, quando ela citou isso no BBB, que ela falou assim, estamos vivendo uma sororidade, virou a palavra mais buscada do Google Brasil, porque as pessoas queriam saber o que era sororidade. Isso. Lembra? Então, que até o Prior falou, mas o que é isso? Ele falou, depois você pesquisa no Google. Exatamente. E aí todo mundo fez que nem o Prior e pesquisou no Google. E é muito engraçado, assim, que é um assunto tão antigo, né? Tem gente que acha que o feminismo começou na internet. E o feminismo sempre existiu, gente. Tá? Joana Dark e várias histórias. Muito antes de Joana Dark. Então, eu acho que desde que teve mulher no mundo... É porque, assim, só pra vocês entenderem, a mulher, ela não foi, trazendo aqui um breve histórico do feminismo, e tem muita leitura legal que eu posso recomendar pra vocês eventualmente, mas o feminismo, ele surgiu a partir do momento que as mulheres foram isoladas na sociedade. Dos seus direitos de ir e vir e tudo mais. E, curiosamente, essa história do isolamento feminino, né, da diminuição do feminino na sociedade, ela veio com a institucionalização do cristianismo. Sinto lhes informar. Tem muita conexão, né, com essa questão da estruturação da sociedade europeia e de como que o cristianismo se espalhou pela sociedade do mundo inteiro. E aí o cristianismo, eu digo, todas as religiões cristãs, tá? Eu não estou falando da Igreja Católica especificamente. Eu estou falando de todas as religiões e todas as filosofias que advêm de alguma forma do cristianismo, da existência do cristianismo. Vou te falar que assim, sim, tem muito a ver, mas não. Porque na Grécia Antiga já tinha um posicionamento muito forte dos homens donos de famílias ricas poderem votar. Então, mas é inspiração, né? Não, o contrário. Se você vê... Qual o nome daquele filme do cara que não morre nunca? Highlander. A gente tenta falar sério. Aquele que a gente viu recentemente. Ah, não vou lembrar o nome. O cara que não morre. Sim. Tem uma única pessoa, esqueci o nome. É um filme, que eu não sei o nome agora... Mas ele vai passando por várias eras. E é um cara que meio que é pré-histórico. Ele é neandertal. E ele nunca morreu. Sim. Ele é um cara que tá aí. Entendeu? Ele tem uma evolução dentro dele que ele nunca morre. Uhum. É um filme super cult, super... O Homem da Terra. O Homem da Terra. The Man from the Earth. Você lembra onde a gente conseguiu ver? YouTube. Foi no YouTube, né? Foi Não. no YouTube. O Homem da Terra. É de 2007. É um filme de 2007 que parece de 1933. Porque é muito... Mal Ele feitinho. é muito mal feitinho, mas a mensagem dele é muito sensacional. Por quê? Mensagens são cíclicas na existência humana. Quando eu digo que foi inspirado em... É que na época das cruzadas, na época em que realmente se espalhou essa palavra aí do cristianismo de alguma forma, resgataram-se vários conceitos antigos. Sim. É isso que eu quero dizer. Não é o contrário. Entendeu? Do tipo, a sociedade que a gente vive hoje, ela é construída com base em conceitos muito antigos. Sim. Romanos, gregos, né? De pessoas que
buscaram pensamentos de vários filósofos antigos e vários pensadores antigos. Então, mas é isso que eu ia falar. Tem tudo a ver com dinheiro. Né? Quando você tenta construir uma sociedade, você vê qual é a melhor forma daquela sociedade enriquecer, e aí, em primeiro lugar, e aí depois você tenta igualar as pessoas daquela sociedade. Sim. Quando foi montado as sociedades gregas antigas, que é a base do pensamento e do comportamento ocidental, a gente começa a partir de um princípio de, ok, essa cidade começa a tentar enriquecer. E para tentar enriquecer, ela coloca homens no poder. Sim. Esses homens, para chegar no poder, eles têm que deslegitimar as mulheres e os estrangeiros. Pra eles conseguirem, de fato, dominar ali o que é deles. Com base nisso, o cristianismo, tentando enriquecer, fez o mesmo. Coisa. É isso que eu tô querendo dizer. Não sem essa timeline, obviamente, mas é exatamente essa construção. É algo cíclico. Então, não é como se as mulheres sempre tivessem sido invisíveis na sociedade. Não. Se você pegar lá na época que os homens eram nômades e eles precisavam sair para caçar e ficavam tempos fora, e tinha a questão das colheitas, e aí eles voltavam. Nem todos voltavam, mas os que voltavam das caçadas e tudo, meio que, já acabamos aqui, destruímos esse terreno, a gente precisa se mudar de novo. Isso. Aí se mudava e tudo mais. Cara, as mulheres, elas organizavam essas sociedades, né? Elas ficavam sozinhas por meses. Não é como se os caras fossem ali rapidão na segunda e voltassem na quarta-feira. Não, eram meses longe. E as mulheres, elas tinham que cuidar das crianças, tinham que cuidar da casa. Dos mais velhos. Sim, dos mais velhos. Eu acho que todo mundo para muito aí quando pensa nessa época, porque elas tinham que organizar a comunidade. Elas tinham que administrar os recursos que eram extremamente escassos. Política, tudo isso eram elas que faziam. Os caras não estavam ali. Os caras chegavam para procriar, para descansar e voltar. Ou para levantar tudo e continuar andando para mudar de lugar, sabe? Então, assim, existe uma cegueira, eu acho, de timeline da existência humana que faz a gente acreditar que o feminismo e a defesa pela mulher e pela liberdade da mulher e pelo ir e vir, que a gente só quer isso mesmo, qualquer outra coisa a gente que lute, mas no basicão a gente quer falar, quero acordar, sair de casa e meio que viver. Tô pedindo muito. É isso que a gente quer. As pessoas acham que isso surgiu na internet. E aí é curioso, voltando pro BBB. Todo um parênteses aqui. Voltando pro BBB. O Gabriel, por exemplo, que é o rapazinho lá que tá pegando a Bruna, né? Quer dizer, que estão se pegando. Eu falaria da Bruna pegando o Gabriel do mesmo jeito. Mas ele tá sendo um tanto quanto inconveniente com Bruna. De acordo com todo mundo da casa. Só que, de acordo com todo mundo da casa, depois que Tadeu avisou. Isso, com base num achismo externo que Tadeu não foi explicado. Tadeu pegou ali 2 ou 3 frases para ilustrar o esporro dele, contou para todo mundo, e as pessoas que meio que estavam coniventes cagando baldes passaram a virar militantes compulsivos, assim, sabe? Lá dentro da casa. É incrível ter militante? Sim. É incrível ter mais pessoas aderindo ao feminismo e ao conceito de que a gente quer ir e vir sem ninguém ficar enchendo o nosso saco. E principalmente sem ninguém tentar abusar o nosso psicológico, corpo, emocional e qualquer coisa assim. Incrível. Todos bem-vindíssimos, assim. Mas essas pessoas que estão ali dentro da casa nesse momento aplicando conceitos e frases e esporros, né? E discursos no Gabriel, por exemplo, não são santos. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque eles estão fazendo isso pra ganhar os milhões de reais ali. Primeiro, que as pessoas têm medo de ser canceladas. Isso. Ponto. Isso aí é um fato da nossa geração. Isso é mais pesado do que qualquer outra coisa. Então você não quer ser cancelado. Ninguém quer ser cancelado. Ninguém quer falar uma bosta. A verdade é essa. Todo mundo pensa bosta. A gente foi criado numa sociedade que ensinou a gente a ter pensamentos bosta, gente. Pelo amor de Deus, quem nunca pensou em alguma coisa? Olha quantas vezes a gente grava vídeo e olha que a gente aqui não força um discurso. A gente é assim, se você me encontrar ali na rua e puxar um assunto comigo, eu vou falar exatamente isso com você aqui. Mas a gente aqui, quantas vezes se preocupa
com as camadas de interpretação do que é falado. Todo criador de conteúdo, todo mundo que se expõe nesse momento, jornalista, criador de conteúdo, artista, seja o que for, se preocupa com o que fala, com o que pensa e com o que expressa. Às vezes eu falo coisas incríveis, mas eu posso expressar coisas horrorosas, dependendo de quem está me vendo aí do outro lado. Eu não domino a cabeça das pessoas que nos acompanham. E dentro do BBB, que é um programa de julgamento, né, as pessoas entram ali para serem julgadas. Elas se preocupam 10 vezes mais com a cultura do cancelamento. Vê a Carol Conká. Carol Conká saiu cancelada ao ponto de ter que ter tudo uma reconstrução. Vê a Lumena. Lumena teve reconstrução também e paga até hoje. A Carla com o Arthur. A própria dinâmica Carla e Arthur são pessoas extremamente cobradas até hoje por tudo que fizeram, tudo que falaram e tudo que pensaram dentro do BBB. E aí eu vi esse jovem cara de sapato, ele dando uma lição de moral, entre aspas, no Gabriel, porque não foi nesse conceito, ele só tava falando assim, cara, você precisa tomar cuidado com o que você fala. Pensa antes de falar. Pensa antes de falar. Isso já é um alerta. Pensa antes de falar significa a gente vai pensar errado. A gente vai falar errado. Só dá uma segurada antes de você abrir a boca e dá uma raciocinada rápida para evitar o cancelamento. Nessa dinâmica, o Guimê trouxe uma frase muito importante. Você precisa sempre tomar cuidado com o que você vai falar. Mas você tem que pensar 2 vezes quando for uma mulher. Toda vez mandando provar cocada. Eu já comi. Não, mas prova é muito sabor. boa. É cocada com brigadeiro. Não, Nutella, né? Muito bom. Mas... Tá bom. Por que isso é um alerta pra mim? O cara tá errado? Não. O cara tá certíssimo. Acho que todo mundo tem que pensar antes de falar assim. Isso deveria ser o básico da humanidade. Pense antes de abrir a boca. Mas me incomoda o endeusamento do cara de sapato. E tem muita gente defendendo. Eu vi jornalista no Twitter falando assim, jornalistas mulheres. Aquele perfil básico de twitteira que gosta de chamar atenção, que pega a carteirada do jornalista e se aproveita disso como trampolim de ser twitteira famosinha. Muitas assim. Teve uma, essa semana, que falou assim, eu já estaria entrevistando a mãe do cara de sapato se eu estivesse trabalhando em algum jornal ou algum grande portal, porque eu gostaria de entender a construção da educação desse cara, por ele ter um pensamento tão sensato. E aí eu fiquei pensando, o cara literalmente só falou, pensa antes de falar. Temos que respeitar as mulheres. Se eu tuitar isso, vai ter tanto valor quanto um cara branco, forte, musculoso, atlético, que está dentro do BBB? Se o Guimê falar isso. Então, o Guimê meio que se meteu nesse assunto também. E aí ele foi julgado negativamente, enquanto o cara de sapato foi julgado positivamente. O Guimê, lá no início dessa história, ele teve uma postura de acolher o Gabriel. Essa foi a postura do Guimê. Ele não passou o pano para o machismo, ele não passou o pano para o comportamento abusivo, ele acolheu o Gabriel. O interessante e eu tenho pensado muito nesse acolhimento, porque é como se a gente odiasse o acolhimento masculino hoje em dia. Não, mas o interessante disso é que, por diversas vezes, ele teve de frente com algumas atitudes, quase todas, os videozinhos que tem do Gabriel, o Guimê tá por perto. Sim. Ele não percebeu os ataques que a Bruna estava sofrendo ali. E isso, vamos ser sinceros aqui, 90% do universo masculino não percebe. Não percebe mesmo. Eles foram literalmente criados para não perceber. Eles são criados como donos do mundo. É isso, gente. Tanto que o Guimê mesmo falou, tipo, ó, se eu visse alguma coisa, depois que o Tadeu falou e tal, se eu visse alguma coisa, eu não iria deixar. Então, ele tem um impulso, ele tem um pensamento, mas só que ele não percebeu nas atitudes da rotina ali dele. Estou dizendo que o Guimê tá certo? Gente, parta do princípio. Pra mim, todos os homens estão errados. E não errados porque eles querem estar errados. Lembrando, existem os criminosos e existem as pessoas que estão aí na vida cometendo erros todos os dias de falar alguma coisa que é errado, alguma coisa assim. Por que pra mim todos os homens estão errados por princípio? Porque a criação masculina dos últimos anos, e vamos pegar pra longe, assim, dos últimos 200 anos, é muito errada.
A sociedade realmente protege o homem. E a sociedade realmente exclui a mulher. Raros são os lares que acolhem uma mulher e protegem uma mulher e empoderam uma mulher do jeito que fazem com os homens. Então, eu acredito que o Guimê, ele tem uma subcamada. Ele não está apanhando do público geral porque ele apoiou o Gabriel. Ele está apanhando do público geral porque o Guimê tem a subcamada da periferia. Porque o Guimê, literalmente, dentro do mesmo ambiente que o tal do cara de sapato, falou a mesma coisa. E ninguém enalteceu o cara. Ninguém falou do tipo, mas nossa, aí, como o Guimê foi brilhante por dar esse conselho ao Gabriel. Mas aí, não. Eu acho que é bem aquela questão que a gente já vem falando algumas vezes. O Big Brother, ele conta uma história, né? Ele é editado para contar uma história. Sim. Tanto que tem muita gente que assina o pay-per-view para assistir 100% da casa e não aguenta. Porque não tem edição. E aí a pessoa não aguenta assistir. Mas, ok. Qualquer história, em qualquer momento da humanidade, é criado e construído os arquétipos dessa história. Onde vão ter diversos personagens que vão passar alguma mensagem. Eu acho que o biotipo do cara de sapato implica para as pessoas terem um carinho, o herói, uma simpatia, porque é o guerreiro e ele tem vários valores de organização. Se tiver um homem pronto para ganhar o BBB, é o cara de sapato. Se você pensar, os bem mais sucedidos têm o mesmo biotipo, que é o cara de sapato e o cowboy. Isso. E eles são pessoas, dentro do BBB, que agradam a maioria das pessoas por conta desse arquétipo. É o arquétipo Capitão América. Isso, entendeu? Que são pessoas fortes, né, fisicamente. Sim. Mas eles têm um pensamento carinhoso com o próximo. E aí eles se tornam heróis amados. Por quê? Porque eles têm a consciência verbal, porque ninguém sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Eles têm a consciência verbal do feminismo, eles têm a consciência verbal do que é viver em sociedade de forma igualitária, eles são carinhosos com todo mundo e eles falam as coisas certas nas horas certas. Portanto, potenciais heróis do BBB. Isso. E aí você pega por outro lado, por exemplo, Marvila e outras meninas que estão ali na casa desde o início e que já haviam verbalizado coisas sobre o comportamento. Não vejo pedestais. Pessoas comuns. Mais um participante. Inclusive, Marvila está sendo dito muito na internet que ela é uma planta no dia a dia e que ela só se anima na festa. É uma pessoa coerente. É uma pessoa normal. Ela tá ali, ela participa de tudo, toda roda que tem, ela tá participando das conversas, mas ela não tem um estereótipo que as pessoas endeusam. E é engraçado, porque quando você olha dentro do próprio universo masculino, e aí você vai afunilando, né, os pontos de vistas, dentro do universo masculino, lá no BBB, você tem os arquétipos de heróis, que é tipo o cowboy, o cara de sapato, tudo. E aí você tem os arquétipos dos malandros. Que o Guimê entra nesse arquétipo na cabeça da sociedade brasileira. O cara tatuado, cheio de piercing, que fala com um sotaque de periferia. Tipo, ele não tá falando uma coisa que a gente deva ouvir e respeitar. É isso que as pessoas enxergam Eu acho dele. que estão tentando encaixar o Guimê no arquétipo do vilão da história. Do vilão, exatamente. Ou do rebelde. Porque, né? Ele vai contra o sistema. Exatamente. Ele reclama e ele tá jogando. E ele fala, cara, não tô aqui pra me relacionar, posso até me relacionar fora daqui, mas eu vou jogar. E aí você fica, então ele é malandro, né? Ele tem essa pegada dessa forma. E aí, o que eu acho? Nesses dois casos, nessa conversa com o Gabriel, que você estava falando do sapato, o Guimê não sabia. Aí você pega, o Guimê, ele não fica muito tempo na festa, ele não bebe muito, ele se resguarda para uma prova que vai ter no outro dia. Ele tem esse perfil, ele é jogador. Ele não tá ali só para se divertir. Ele até se diverte, mas não faz tanta questão. Ele já estava deitado dormindo. Ele não sabia o que tinha acontecido com o Gabriel. E ele não se meteu na história do cara de sapato com o Gabriel. Ele ouviu tudo que o cara de sapato falou. Ele se meteu na discussão, na real. Quando ele captou ali a informação,
e o Gabriel não tava aceitando de jeito nenhum, e sinceramente, ele tava querendo dormir, Uhum. ele falou, cara, vou me meter aqui rapidinho só pra te falar uma parada. E aí falou esse negócio de respeitar 3 vezes mais uma mulher, ou pensar 3 Pensar vezes 3 mais. vezes antes. E o que é interessante disso tudo é que ele botou o ponto dele, o Gabriel baixou a cabeça e falou, então tá, então eu sou sempre errado mesmo, tanto faz. E acabou a discussão. Mas aqui fora, o Twitter, que é o que a gente acompanha como termômetro de comportamento, na maioria das vezes Tá muito não errado. reflete a realidade. Sim. Porque o Twitter acredita muita coisa que vai pro O ralo. próprio Gabriel entrou na casa do BBB, ele tava na casa de vidro e a galera não sabia que ele ia entrar. A galera achava que era o Manuel que ia entrar. Porque o Twitter queria o Manuel. Uhum. Mas aí é quando o Twitter... Eu amo quando o Twitter percebe que ele não é o centro do universo. Ele Isso. vai. Aí o Guimê falou isso aí, o Gabriel baixou a cabeça, o cara de sapato também saiu. Mas o Twitter, ele começou a julgar novamente o Guimê. Uhum. E mais uma vez, eu acho... Tudo bem? Uhum. E mais uma vez, o Guimê está sendo julgado por uma atitude boa que ele teve. Uhum. Mas ele está sendo julgado negativamente. Mais uma vez. E o cara de sapato tá sendo julgado extremamente positivamente. Eu acho que é o arquétipo arquétipo. físico ali. Eles estão julgando simplesmente por isso. Tipo, o Guimê é o vilão da história, o cara de sapato é o herói da história, ele é o líder. E a gente sabe que o próprio BBB, ele tem um histórico de enaltecimento masculino muito forte. É. Né? Ver a trajetória do Prior, por exemplo, ele é claramente um argumento. E aí o que eu enxergo, e eu queria saber a opinião de vocês, a sociedade entendeu que as mulheres precisam ser respeitadas. E a sociedade também entendeu que não tem como lutar contra isso. Porque a gente não vai ficar calada. Basicamente é isso, assim. A gente não vai aceitar maus tratos em silêncio. E a gente não vai aceitar que outra mulher sofra maus tratos em silêncio também. Então é aquela parada de ou vai ou vai. Não tem como pausar mais essa luta aqui que está acontecendo. Por outro lado, existem outras formas. Da mesma forma que a natureza encontra o jeito dela, o ser humano também encontra o jeito dele. Uhum. Então, o que eu imagino que esteja acontecendo agora é... Se eu não posso lutar contra isso, e aí pensando no universo masculino, que sempre se considerou muito dominante, se eu não posso lutar contra essa grande onda de favorecer mulheres e pensar nas mulheres e dividir o meu espaço aqui, que sempre foi meu, com as mulheres, o que eu posso fazer? Muito simples. Eu posso concordar com a luta delas, participar da luta delas, dizer que a luta delas é muito legal, porque dentre todo esse grupo masculino aqui que está sendo atacado, criticado e tudo mais pelas posturas e por tudo que viveu, eu vou ser diferente. E é isso que o cara de sapato está fazendo. Uhum. É isso que o Fred está fazendo. Uhum. É isso que todo mundo que está ali dentro da casa, com discursos muito bonitinhos, estão fazendo. É muito mais fácil você ficar em silêncio do que falar bosta, entendeu? É mais fácil você exercitar o silêncio do que pensar se você tá falando a coisa certa ou errada. Eu acho que a gente sempre assistiu o Big Brother errado, sabia? Porque a gente tem a visão do todo e eles não. Sim. A gente vê as fofocas que rolam lá dentro, eles não. A gente vê as mentiras que um personagem dessa história conta e eles não veem as mentiras. E aí eu fiquei pensando, eles têm comportamentos que eles trazem daqui, do mundo real, lá pra dentro, pra gente meio que ampliar e colocar ao máximo. E, tipo, você se comporta dessa forma, bota vezes 100. Como é que seria? E aí bota pressão psicológica, bota prova, cria inimizades, cria histórias. É testar mesmo os limites, né? Dá pra perceber que o normal do comportamento humano é apedrejar por julgamento. Por mais que essa pessoa esteja numa pressão gigantesca e a gente não tenha noção de como é estar sobre essa pressão, sim, o natural vamos botar, do microverso ali o natural da humanidade é apedrejar. Então, o Twitter é a galera que tá na fila de frente do apedrejamento. Sim. Primeiras pedrinhas. Isso. Só que isso é o natural do que as pessoas vão assistindo de Big Brother, esquecendo que são seres humanos ali dentro e não
ratos de laboratório. Sim. Não, e esquecendo de uma coisa muito importante. Que na época da praça pública lá medieval, que tinha o apedrejamento público, quando a pessoa tava na guilhotina lá, na boca do vou morrer, e a galera tava ali embaixo... Gritando pra matar? Gritando pra matar, não tinha mais volta. Não tinha como. Tu ia morrer, independente do que gritassem pra você. Hoje, não é assim. Você tá, por exemplo, dentro do BBB, você tá sendo julgado o tempo todo, a linha de frente do apedrejamento tá acontecendo, você não tá sabendo, e você pode voltar a se recuperar, vide Carol Conká, vide Lumena. Tá todo mundo aí, pleníssima, ganhando dinheiro. Né? Maltratadíssimas, canceladíssimas e deram a volta por cima. Não tem o fim. Esse fim que todo mundo enxerga não existe. Isso é ilusão da internet. Então, mas mais uma vez, eu acho que a gente tá assistindo o Big Brother errado. A gente tem que se perguntar por que uma pessoa como o Gabriel se comporta do jeito que é lá dentro. Porque antes de entrar ele falou, cara, o meu herói é o Prior. E o Prior foi apedrejado aqui fora também. Sim. Foi tratado como uma pessoa imbecil, foi tratado como uma pessoa que tinha um comportamento errado, sem empatia. Que não sabia, sem empatia, que não sabia se comportar no meio de outras pessoas. E aí a gente pensa, pra esse cara, ele entendeu que o Prior era um motivo de comparação, assim como vários caras aqui, tá? O Prior ainda é extremamente admirável. Sim, assim. Então, a gente precisa entender como é que uma pessoa que não tem empatia pelo próximo é admirada. E é por isso que o Gabriel, eu acho que tá lá. Porque se você perceber, nossa, ele não... muito errado aqui o café agora. Desceu errado? É, foi tipo assim... Se você perceber, o Gabriel, a partir do momento que o Tadeu falou alguma coisa, era certo dele sair da casa. Sim. Para todo mundo. Não, tipo, o raio-x do Fred, hoje, foi... a gente precisa colocar o Gabriel no paredão pra ele sair, pra gente ter uma resposta do Brasil e continuar com o jogo em paz. Então, tipo, eles já estão certos que o Gabriel vai bater e sair. Assim. Isso pode acontecer? Sim. Mas é bizarro eles estarem tão certos disso. O Fred, Nicásio lá, o princeso, ele criou uma lógica de vilões em que as pessoas aqui fora estão abraçando essa lógica. Mas a lógica de vilões que ele criou é baseado no... existe um outro time... Eu criei essa lógica que lá tem muito mais vilão. Por quê? Porque quem tá no time dele é a minoria. Ele abraçou esse discurso e a galera tá abraçando junto. Por mais que não goste dele. Mas a galera falou, pô, realmente, a minoria tá do lado de cá. Sim. É a galera desprivilegiada, que não é famosa, que, tipo... Até tem gente famosa do lado dele, mas é porque esse BBB tá meio que tá diferente. É famoso, não tão famoso, assim. E as pessoas acham que ninguém é famoso. É a dinâmica de dupla também, que confunde um pouco como funcionam as coisas. Mas até aí, ok, né? Ele criou essa história. Mas a base do conhecimento dele é só o que o Tadeu falou. Sim. A gente não sabe por que essa pessoa pensa do jeito que ela pensa. E ela não tá sendo... Não existe disponibilidade para ela falar a favor dela sem ser atacando outra pessoa. Sim. Eu acho que esse que é o grande erro dele. Porque o BBB, o que chama atenção é o conflito, né? Então, porque, por exemplo, se você não entrar em conflito, ninguém presta muita atenção em você. Aquele menino que o Projota, acho que foi no último BBB, ele mega ajudou, que saiu, que era bissexual, que pediu para sair da casa. Lucas. Ele pediu para sair da casa e tal, e aí... Parece que a Globo ficou chateada, mas depois voltou atrás. Porque ele tinha uma repercussão muito positiva aqui fora. Sim. Ele não teve espaço para falar sobre ele. Ele achou que ele estava sendo taxado como vilão e ele desistiu. Porque a imagem dele iria ser destruída na cabeça dele. Mas quando ele saiu, ele falou, caramba, eu não devia ter saído. Sim. Porque existia a possibilidade dele ganhar. Mas é porque dá uma pirada, né? Você entra com um propósito e aí você encontra um muro muito grande. Isso. Resgata traumas, né? E você começa a ser boicotado de relacionamento social ali dentro. Sim. Mas foi exatamente isso que fez a Juliette ganhar. Então, eu acho que o cara de sapato está sendo enaltecido nesse momento e que muita gente poderia ser enaltecida também, é meio que como o Fiuk chegar no final, sabe? As pessoas fazem terapia certo, gente. Quando você faz terapia certo, você aprende minimamente a se comportar em sociedade. Não é necessariamente uma mudança de pensamento. É uma mudança de comportamento.
A gente precisa entender que pensamento e comportamento são duas coisas completamente diferentes. E quando você está no BBB, não importa o seu nível de pensamento, importa o seu comportamento, que é o que as pessoas avaliam. Você pode pensar aqui coisas horrorosas do grupo que está com você, mas se você for bem treinado, doutrinado para ter um comportamento social correto, você passa ileso no BBB. Exato. Você pode não ganhar, mas cancelado você não vai ser. O cara de sapato é essa pessoa. Ele pode não ganhar, mas ele não vai ser cancelado. A não ser que ele cometa um deslize muito grande, coisa que eu acho difícil, já que ele não só está tendo um comportamento que agrada a elite branca do Twitter, como também está se posicionando dentro da casa de um jeito justiceiro. Em algum momento, quando essa casa começar a esvaziar um pouco mais e ele estiver ali, ele vai ser o justiceiro das pessoas ali dentro. Ou o grande vilão, porque ele pode se tornar o grande vilão. Porque ele está tentando ajudar algumas pessoas que... Ele vai estar em destaque de alguma forma, né? Ele vai estar em destaque lá dentro de alguma forma. Mas isso é muito curioso, porque a gente pensa muito no comportamento das pessoas como se isso fossem as pessoas. E não são. As pessoas são muito mais do que comportamento. E eu acho que nesse momento que agora a gente está vivendo a síndrome do White Bear, sabe? De Black Mirror. Que é a síndrome do cancelado. Sim. A síndrome do linchamento. A gente precisa cancelar alguém. A gente precisa criar um linchamento público. Para entretenimento. Tanto que qual é o termo para excluir pessoas da casa? Paredão. A ideia é você... Quem já leu 1984 sabe. Caraca, a ideia é um paredão de fuzilamento. É bem... você, no domingo... militar a construção de 1984, e a gente sabe que o programa é baseado em 1984 do George Orwell. Sim. Então, é o conceito militarizado de julgamento. Você é colocado no paredão para que a gente... elimine você dali e libere aqueles que a gente quer que continue ali paradinho, vivendo e existindo. Pelo amor de Deus. É horrível. É horrível, mas assim, faz parte da cultura contemporânea brasileira, né? Já estamos aí no BBB 23 e não é agora que vai acabar. Mas eu acho que a gente, para além do BBB, porque isso perdura ao longo do ano, independente de BBB, a gente precisa pensar nessa cultura do White Bear. Cultura do linchamento, a cultura do paredão constante, porque as pessoas são mais do que os seus comportamentos, e a gente precisa lembrar disso. Sim. E a gente precisa lembrar que isso impacta tudo na nossa vida, inclusive o nosso comportamento, tá? Porque se você é militante o tempo inteiro, de forma inconsequente, sem conversa, sem pensar, sem observar o ambiente, sem nada, você se torna tão zumbi quanto aquele que está sendo cancelado. Você se torna uma vítima do linchamento, da síndrome do White Bear, que grita, cortem as cabeças, sem pensar no motivo pelo qual você está mandando cortar as cabeças. Então eu acho que o BBB, ele está trazendo essa falsa realidade de que a gente está realmente caminhando, desde o BBB 20, de que as mulheres estão conquistando mais espaço, de que a gente está tendo mais voz. Estamos. Mas no Brasil, a taxa de feminicídio aumenta todo ano, sabia? Na pandemia, a taxa explodiu. O que adianta uma mulher ganhar no Big Brother se aqui fora as mulheres morrem continuam 10. A cada uma vencedora do BBB mulher, 10 mulheres morrem aqui fora. Na mão de irmãos, maridos, pais, amigos, conhecidos, chefes. Eu não me importo com quem vai ganhar o BBB esse ano, eu não me importo com quão bem educado ou bem treinado o cara de sapato foi, e me importo menos ainda se o ex da Boca Rosa está conseguindo superar e se mostrar uma pessoa sensacional dentro do Big Brother. Eu me importo com quanto que a mensagem que está sendo passada ali dentro de que quando você vai falar com uma mulher, você precisa pensar 3 vezes mais do que pensaria normalmente. Isso não é mudar a forma de pensamento. É maquiar. É maquiar, é planejar. Você não planeja respeito. Ou você respeita, ou você não respeita. Não dá pra você planejar. Nessa situação aqui eu vou ser educado. Porque eu preciso. Porque senão eu vou ser julgado. Não.
O respeito não tem que vir do medo, sabe? O respeito tem que existir, genuinamente. Porque O você respeito acredita vem da nele. educação. Você acredita no respeito. E é isso que eu acho que tem que acontecer. Então, assim, o cara de sapato, ele vai ter que se transvestir de verdade, genuinamente, dentro do programa, para eu acreditar que aquele discurso não é maquiado. Porque até então, pra mim, ele é só mais um cara que aprendeu a falar as coisas certas nas horas certas. E é isso. Comenta aqui o que você acha do BBB, o que você acha dessa discussão que tem acontecido cada vez mais lá dentro da casa. E se você acompanha o BBB ou não. Acho incrível quem não acompanha também, porque meio sufocante hoje em dia esse assunto BBB, né? Eu vejo de vez em quando alguns programinhas, não tô acompanhando tão assiduamente quanto foi em 2020, mas tá sendo engraçado, assim, ver essas discussões tão agressivas e militantes nas redes sociais. Comenta aqui o que você acha desse assunto também. É sempre bom a gente trocar aqui nos comentários. Lembrando que hoje, domingo, tem live de The Last of Us depois do episódio e é aniversário do Panda. Aê! Então, conto com vocês. A live vai começar meia-noite e 40, assim, mais ou menos. Eu sei, o horário é bizarro, mas é porque o episódio hoje tem 1h25. E a gente vai cantar parabéns pro Panda assim que começar. Beijo, a gente se encontra amanhã para mais um café da manhã que deve sair perto do meio-dia, porque é dia de acordar tarde por conta de The Last of Us. Tchau!